Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que a graça de Deus em abundância esteja sendo derramado nos vossos corações. Outra vez aqui juntos no canal, para mais um momento de teologia, Bíblia, conhecimento espiritual, escola bíblica dominical, exposição da palavra. Obrigado pela sua presença. Se você é novo por aqui, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, porque este canal é um canal de bênção para quem quer ampliar os seus conhecimentos da palavra de Deus. Acione o sininho para receber as notificações, deixe o seu comentário aí, que é muito importante para nós, e não esqueça do like, que é aquele gostei ou não gostei. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Dessa feita a lição de número 12. Estamos aí no livro de Lamentações. Estudamos Jeremias e agora esse segundo ensinamento aqui do livro de Lamentações. Falando para você que tem um vídeo aí no canal sobre ferramentas para se entender Lamentações de Jeremias. Eu aconselho você a dar uma olhadinha, se não fez ainda, dá uma olhadinha nesse vídeo, porque tem ferramentas importantes, informações bem significativas para você, ao ler o livro, você ter um entendimento muito mais ampliado, muito mais eficaz. Então vamos aqui à 12ª lição da revista Lamentações. Os objetivos da lição são esses aqui, Identificar a abrangência do juízo de Deus às nações vizinhas, compreender que Deus é soberano sobre todos os povos e reconhecer o Senhor como justo juiz entre as nações. O textual está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse texto ele inspira o assunto da lição, trazendo à memória o que dá esperança. A esperança se renova quando trazemos à memória a fidelidade do Senhor. Essa verdade prática aqui ela é muito importante, porque ela menciona um princípio espiritual muito interessante que vai ser exposto, você vai ter conhecimento no decorrer da exposição da lição. A título de início de aula, eu gostaria de sugerir que você faça uma pequena reflexão com seus alunos, com a sua classe, sobre reconhecer Deus no meio da dor, no meio do sofrimento. Quando você fala em sofrimento, no campo bíblico, teológico, isso é um assunto muito amplo, mas muito amplo mesmo. Não seriam palavras simplórias que nos dariam o entendimento, pelo menos panorâmico disso, mas essa não é a intenção. Aqui, nessa lição, nós vamos descobrir aqui, perceber esse relacionamento do cristão, do Filho de Deus, com ele, no meio da dor, e aqui na lição, especificamente, na dor da disciplina. A dor enfrentada pelo reino de Judá, invadido por Nabucodonosor, ela é resultante de uma postura dessa nação, no sentido de ter rejeitado a Deus e a sua palavra, não ter dado ouvidos à palavra profética de Jeremias. Então, a dor, as lágrimas, o sofrimento, a provação, nesse caso aqui, ela é fruto direto de atos praticados por essa nação que agrediu a soberania, a santidade de Deus
e houve uma quebra de aliança entre essa nação e o Senhor. Estou dizendo isso porque existem dores, sofrimentos, lágrimas que a vida a todos impõe, indistintamente. Se você é religioso ou não, se você é um crente, se você é um ateu, se você é um rico, se você é um pobre, tem sofrimentos e dores na vida que a vida impõe a todos indistintamente. Mas há dores e sofrimentos que são resultados da chamada lei da semeadura. E o caso que vai ser debatido aqui nessa lição se enquadra exatamente nessa situação. Judá estava em prova, em juízo, no sofrimento, em virtude do seu afastamento de Deus e de sua postura de rejeitar a palavra profética a eles dirigida, certo? Então essa é a reflexão. Como é que você lida quando você está no meio da dor, do sofrimento, inclusive quando você tem consciência que essa dor, esse sofrimento, essa provação, essas lágrimas, elas resultam de alguma coisa que poderia ter sido diferente. Como é que você lida com isso? Você enfrenta isso invocando a fé, considerando que tem um Deus soberano sobre tudo? Como é que você reage? Esse é o assunto, a temática que vai ser debatida nesta lição que agora nós iniciamos. Então vamos lá. O primeiro tópico da lição diz assim: quero trazer a memória. Trazer a memória. Isso aqui é Jeremias falando. Quero trazer a memória. Então o que nós temos aqui? Olha, depois do lamento vem o quê? Se escolhe lembrar. Depois de muitas lamentações feitas aqui, em virtude do caos que Jerusalém passou a enfrentar após a invasão de Nabucodonosor, após o choro, o lamento, até o desespero, o que é que vem? Uma decisão. Escolher lembrar. Tá certo? Escolher lembrar. É interessante esse primeiro tópico aqui da lição. Todos os 3 itens aqui, eles estão baseados no mesmo texto. Só que o comentarista aqui, ele expõe pontos diferenciados. Então nós vamos fazer conforme está na lição. A lembrança aqui é como um ato de fé, não é? Resistência interior distante da dor. Quando se fala aqui em lembrança, não é uma lembrança, como diz o comentarista, não é uma lembrança assim temperado pela nostalgia. O que é nostalgia? É um sentimento de tristeza profunda por alguma coisa, dor, tristeza profunda por alguma coisa que ficou lá atrás, que a gente está relembrando aqui. Isso é uma lembrança nostálgica. A lembrança que Jeremias está fazendo aqui, está se referindo aqui, não é esse tipo de lembrança. É uma lembrança que é um ato de fé. Ato de fé em que sentido? É quando a pessoa que está passando por esse tipo de turbulência, ele invoca a fé, não é? Invoca a fé para resistir à dor que ele está enfrentando. Ele entende que buscar a Deus exercer o mundo espiritual, acionar o mundo espiritual, são ferramentas que vão lhe dar sustentação para que ele possa resistir
em meio a essa dor. Esse é o sentido de lembrança aqui. Então vamos lá, o item de número 1 diz assim, olha, do lamento à lembrança. Imagine aqui, para você entender o que está sendo dito aqui, do lamento à lembrança, imagine que você está lendo um livro como esse que tem na minha mão. Digamos que ele tem 2 capítulos. O primeiro capítulo, quando você lê, você percebe que a temática predominante nele é lamento, aflição, lamentações, dores. Você percebe que a temática discorrida neste capítulo primeiro é essa. E aí, depois que você termina de ler o primeiro capítulo do seu livro, esse livro imaginário que nós estamos falando aqui, você entra no segundo capítulo. E quando você entra no segundo capítulo, você já percebe que a temática predominante é esperança. Então aqui nós temos essa dualidade aqui, aflição e esperança. Uma aflição, ela pode ser só aflição, não é? E a pessoa pode vivê-la e ser inclusive consumida por ela. Mas a aflição, ela pode também comportar esperança. Esperança, tá? Então, lamento sagrado. O que é o lamento sagrado? Quando a dor nos faz lembrar da aliança quebrada. Olha que coisa interessante. O que é, eu vou repetir para você aqui, olha, lamento sagrado. O que é a aflição, a dor, as dores, as aflições, as lamentações da vida, quando é que elas podem ser consideradas sagradas? É quando quando a dor nos faz lembrar, essa dor nos reporta a lembrar o quê? A aliança que nós quebramos. Nós nos conhecemos, sabemos a nossa trajetória, nosso relacionamento com Deus às vezes entra em crise. Imagine aqui um cristão que está caminhando a caminhada da fé. E aí, por um motivo ou por outro, ele sofre uma queda, uma decadência. Ele abandona a comunhão, ele quebra a aliança, ele vira as costas para Deus, ele abandona os princípios espirituais, abandona a vida com Deus, tá? Em virtude disso, ele enfrenta turbulências. Ele percebe que certas dores, provações, lágrimas que lhe sobrevêm têm uma forte relação com seus atos, com seu comportamento, com a sua semeadura. E o que ele faz? Ele pode ignorar isso tudo e lançar-se no mundo mesmo sem Deus, ou ele pode fazer com que a sua memória retorne ao passado. Que passado é esse? O passado quando a aliança, o seu relacionamento com Deus estava em plena vigência, digamos assim, em pleno vigor. Ele estava crente, se relacionando com Deus, mas essa aliança foi quebrada. Então, quando isso acontece, quando no meio da dor da provação nós retornamos a considerar a aliança que tínhamos com Deus, essa aflição, ela pode ser chamada de lamento sagrado. O sofrimento continua presente, mas será visto por uma outra lente diferente. Você tira os olhos da dor e olha para as promessas e possibilidades que Deus tem para você. Resumindo aqui, analisa assim, ó. Um cristão, ele caminha com Deus, ele tem uma aliança com Deus, e ele está vivendo a vida espiritual plenamente.
Determinado momento desse curso, ele sofre uma queda. Ele abandona a fé, ele não congrega mais, ele esfria e às vezes passa até a murmurar. Em outras palavras, ele ganha o mundo. No lugar da vida com Deus, ele passa a viver uma vida mundana, certo? Mas lá na frente ele começa a viver aflições, dores, sofrimento, e ele percebe, pelo discernimento que ele tem, ele ou ela, percebem que aquilo, o mar revolto que está se atravessando, é em função da quebra dessa aliança, desse abandono da palavra, da oração, da vida com Deus, no seu sentido mais amplo. E quando ele ou ela percebem essa realidade, o que eles fazem? Eles retornam para refletir sobre essa aliança. Quando esse ato é praticado, esse lamento, essa aflição, pode ser visto como um lamento sagrado. Por quê? Porque ele sabe que está sofrendo, o sofrimento está ali, a dor está ali, não é? Ele está vendo que a dor está presente ali, mas ele tira o seu foco da dor, da provação, das consequências, e ele se volta para as promessas e possibilidades de Deus. Ele volta a lembrar da aliança. Ele tem conhecimento do Deus que ele anteriormente servia. Então ele passa a buscar, reatar esse relacionamento com Deus. Você está entendendo? É exatamente esse princípio que está sendo discutido aqui. Por que ele volta a considerar a aliança que foi quebrada? Porque o conhecimento que ele tem de Deus, apesar de estar no mundo agora, o conhecimento que ele tem de Deus, ou está fraco na fé, o conhecimento que ele tem de Deus lhe permite compreender que esse Deus que prova, esse Deus que manda juízo, esse Deus que permite o sofrimento em virtude das nossas posturas que desagradam a Ele, Ele também é um Deus amoroso, misericordioso, compassivo e que abraça aqueles que para Ele se voltam. Maravilhoso isso aqui, tá certo? Então o seu lamento se transforma num lamento espiritual quando acontece esse processo. Reconhecimento de que a prova é em virtude da semeadura mal feita, e a pessoa provada se volta para Deus no sentido de reatar a sua aliança com Ele e continuar a jornada da fé. Muito maravilhoso. Vamos em frente. O item de número 2. Uma escolha em meio à dor. Então aqui o que é que nós temos no item 2? Escolha em meio à dor. Quero trazer, como diz o texto aqui, né? Quero trazer, a expressão quero trazer revela atitude diante do quadro. Olha que coisa impressionante, tem uma lição espiritual aqui. Você está na prova, você está na dor. E você sabe que essa dor decorre de uma semeadura, já debatido no item anterior. E aí o que é que você faz? Você diz assim, olha, quero trazer a memória, entendeu? Quero uma escolha, não é aqui. Esse quero trazer revela atitude diante do quadro. Você toma uma atitude. Você não fica na inércia. Não deixa como está para ver como é que fica. Não, digamos assim, assume nenhuma postura de rebelião ainda maior, porque você sabe que Deus pesou a mão sobre você. Você não faz isso. Você faz o quê? Você toma uma atitude no sentido de, como diz o texto, né? Trazer à memória o que me pode dar esperança. Você entra
na presença de Deus. Aí tem um texto aqui citado, é o Salmo 42, versículo 11. Por que estás abatidas, ó minha alma? Espera em Deus. Querer e esperar são verbos que significam ações, né, que poderão nos fazer viver uma outra realidade. Esperar e querer são verbos que demonstram ações que a gente toma no sentido de crer que a gente pode viver uma outra realidade, além daquela prova que está ali, tá certo? Então, quando nós estamos na dor da provação, uma boa escolha é tomar uma atitude de trazer à lembrança, não é, as coisas que Deus tem para nós, a sua graça e a sua misericórdia. Muito bom. O item de número 3, como falei, é o mesmo texto. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Só que aqui o foco é outro. O papel dessa memória espiritual. O que é uma memória espiritual? Olha aqui, ó. Memória espiritual é aquela que nos conduz para lembrarmos de coisas que Deus já fez em nossa vida em outros momentos de dor. Muitos de nós temos assim uma visão muito curta. O cristão não pode ter visão curta. Ele tem que ter visão de águia. A águia, ela é uma ave que enxerga, segundo os estudiosos, 3 quilômetros de distância, com nitidez. Ela é capaz de enxergar. Essa visão, esse tipo de visão deve ser a nossa. Não a quem enxerga apenas 2 metros na sua frente. Então, memória espiritual é aquela que nos conduz a lembrarmos de coisas que Deus já fez em nossa vida em outros momentos de dor. Você é um cristão? Você é um servo do Senhor? Você serve a Deus? Você está na turbulência? Está passando lutas? Como fruto, né, de provação ou não? E aqui a gente engloba tudo, o sofrimento que o cristão passa. Quando você está passando por essa situação, qual é a sua postura? Achar que tudo acabou? Perder a graça? Perder a alegria de viver? Querer tirar a própria vida? Perder a esperança? Viver sem nenhuma perspectiva? Se entregar a esse sentimento de melancolia, de tristeza, de dor, de perda? Será se essa é a melhor postura? Não, 1000 vezes não. A memória espiritual é aquela que nos conduz para lembrarmos de coisas que Deus já fez em nossa caminhada em outros momentos, inclusive de dor. Semelhante, maior ou menor. Você está entendendo? Existe um texto bíblico que eu vou citar para os irmãos aqui, não está na revista, mas eu acho ele importante, que ele joga bastante luz para a gente entender isso aqui, olha. É o Salmo de número 103, versículo 2. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Olha que coisa impressionante. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está nos exortando a olhar pelo retrovisor. Olhar pelo retrovisor e perceber, através dessa memória espiritual, que esse Deus que nós servimos, que agora nos prova, nos pune e nos impõe dor e sofrimento, ou permite que elas aconteçam conosco de alguma forma, esse Deus, ele é um Deus que já esteve nos dando livramentos, bênçãos, prosperidade e tantas portas abertas, ou seja, nós já fomos objeto da sua bênção, da sua graça, em várias modalidades, de diversas maneiras, em tempos passados. E às vezes nós somos tentados a esquecer disso e olharmos só para aquilo que está diante de nós.
e alimentando o sentimento do tipo assim, ó, Deus me abandonou, eu acho que eu não vou sair dessa situação, Deus está irado contra mim, os meus irmãos me abandonaram, a igreja me abandonou, e esse sentimento, essa melancolia, esse mal-estar vai te dominando e você vai se enfraquecendo cada vez mais. O convite do salmista é diferente. Bendiz a minha alma ao Senhor. Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lembra daquilo que ele já fez e exerça sua fé para crer que quem já fez pode voltar a fazer de novo, de maneira gloriosa. É esse o Deus que nós servimos. Muito abençoadora essa lição. Vamos agora para o segundo tópico, que traz como título as misericórdias do Senhor. Vamos lá. Existe aqui um princípio espiritual que está em foco nesse tópico aqui. Que princípio é esse? Mesmo que um cristão esteja debaixo de disciplina que gera dor, a aliança com Deus não foi anulada. Olha que coisa interessante. O crente, o cristão, ele pode fracassar na fé. E em virtude desses fracassos, ele vira viver momentos de turbulência, de dor, de provação, de lágrimas. Mas nesse estado que ele se encontra, existe um princípio bíblico, espiritual, que diz que apesar de Deus ter permitido a provação ou produzido ele mesmo essa provação sobre um filho seu, sobre um servo seu, isso não significa dizer que a sua aliança conosco, que comporta a sua misericórdia, foi anulada. Não. Você não pode crer assim. Creia que em meio à dor, Deus está. Já leu o Salmo 46? O Salmo 46 diz assim, olha, existe uma cidade cujas correntes alegram a cidade de Deus. As moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela. Então, se você vê o Salmo 46, é um salmo que fala de águas turbulentas, lutas, dores, mas Deus está presente. Essa é a nossa crença, essa é a nossa fé, tá bom? Então vamos lá destrinchar esse princípio aqui. Olha, o item de número 1 diz assim, olha, são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Então, o que nós temos aqui? Existe um contraste aqui. A lógica da tragédia e a teologia da graça. Vamos compreender esse contraste aqui. Ó. A lógica da tragédia e a teologia da graça. Duas coisas que vão se entrelaçar na vida de quem conhece a Deus. Tá? Qual é a aplicação aqui? Olha, Deus permite o mal que provoca dor como disciplina corretiva, mas até o juízo divino tem o ingrediente da misericórdia. Esse princípio, essa aplicação, isso já foi debatido aqui em outras lições, inclusive em outras revistas. Entendeu? É um princípio que fala que a disciplina de Deus, o corrigir de Deus sobre nós, seus filhos, ele não é apenas punitivo, ele é restaurador. Tá certo? Disciplina sem sentimento de restauração não é disciplina, é vingança. Inclusive nas igrejas nossas hoje, isso deve ser observado. Quando um pastor, uma igreja, um conselho aplica uma disciplina a uma determinada pessoa, não é no sentido de ridicularizá-la, não é no sentido de humilhá-la, não é no sentido de expô-la ao ridículo, ou de expurgar, de botar para fora.
Absolutamente. Isso não é disciplina, isso é vingança, isso é tirania. Disciplina não tem nada a ver com isso. A disciplina, ela é punitiva? É. Ela é corretiva? Também é. Certo? Ela é coercitiva? Também é. É uma sanção divina, não é? Uma retribuição pelo pecado, pelo deslize, pela fragilidade, pela desobediência, que era o caso do reino de Judá aqui no contexto histórico da lição. Tá certo? Só que a disciplina de Deus, ela não é só isso, ela traz consigo o quê? O sentido de restaurar aquela pessoa, restaurar aquela família, restaurar aquela nação. Então a disciplina de Deus comporta exatamente isso. Eu vou repetir para você, olha. Deus permite um mal que provoca dor, como disciplina corretiva. Ou ele permite ou ele mesmo produz. Tá certo? Mas tem um detalhe, mas até o juízo divino, o seu juízo sobre nós, tem o ingrediente da misericórdia. Essa misericórdia é essa coisa que é inerente ao caráter de Deus, sempre está presente em todas as ações de Deus, na natureza, no meio dos homens, das mulheres, inclusive quando ele está exercendo o seu papel disciplinador. Tá certo? Veja bem, misericórdia, a disciplina divina não visa nos destruir, mas nos restaurar. Essa palavra misericórdia, ela deriva de uma palavra hebraica, tá? Que não tem o sentido de destruir, né? Sempre assim, né? Palavra hebraica que tem o sentido de ventre materno. A palavra misericórdia, ela vem de uma palavra hebraica, Hashamim. Hashamim. Essa palavra hebraica, ela vem de uma raiz que significa útero. É daí que vem a palavra misericórdia. Então, misericórdia tem relação com o quê? Com o útero materno. Você tem que imaginar uma mãe que está grávida, que carrega no ventre um bebê, uma vida, uma criança. E os cuidados que ela tem com essa gravidez. Esse é dessa imagem, dessa metáfora, que nasce a palavra em hebraico, que é traduzida como misericórdia. E o que isso na prática é? É o amor protetor de Deus. A ideia é o cuidado de uma mãe com um filho no ventre, que é uma metáfora desse amor protetor de Deus conosco. E diga-se, e se ressalte aqui, mesmo quando nós estamos no processo de dor pela provação, pela desobediência, mesmo quando nós estamos sendo moídos, provados, com dores e lágrimas por Deus, nesse processo está presente também a misericórdia do Senhor. Isso é simplesmente maravilhoso. Vamos entender outra coisa. O item de número 2. Renova-se a cada manhã. Essas misericórdias, essa graça se renova a cada manhã. Certo? Renova a cada manhã. O texto é esse aqui, olha. Renovam-se a cada manhã. Lamentações 3:23a. A expressão a cada manhã representa um ciclo de recomeço. Olha que coisa impressionante. A ideia é a mesma. Uma pessoa que está debaixo de uma provação, da dor, do sofrimento, que resolve invocar a sua mente espiritual, volta a reconsiderar a aliança e o retorno para Deus, ele recebe isso aqui, olha. Cada manhã representa um ciclo de recomeço. Cada manhã é um lembrete silencioso de que Deus ainda está no controle, que você não deve se desesperar e achar que aquela disciplina, aquela dor, aquela provação que Deus mandou ou que Ele permitiu que você passasse, veio para te aniquilar e te tirar de cena. Não.
Não é isso. A misericórdia do Senhor, que está presente na dor e na provação, ela também se renova a cada manhã. O choro pode durar uma noite, Salmo 30, versículo 5, mas a alegria vem pela manhã, tá? Cada manhã, a palavra manhã aqui, tem um sentido de recomeço. Você pode ter uma noite inteira de dor, de luta, de angústia, de desassossego, por não saber o que vai acontecer, como é que vai ser, se vai resolver, se vai abrir a porta, se não vai. A noite passa, chega o quê? Amanhã. Amanhã é o recomeço, um novo dia. Exerça sua fé e creia que cada manhã que Deus te permite viver é um sinal silencioso de que Ele está no comando, que Ele tem o poder soberano e transformador de fazer eu e você vivermos momentos bem mais interessantes na frente, se nós entendermos os seus propósitos na nossa vida. Maravilha! O item de número 3 diz: grande é a tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Lamentações 3:23. Agora aqui a parte B do versículo. Grande é a tua fidelidade. Para entender isso, você tem que imaginar 2 quadros. Para entender isso aqui definitivamente. Um resumo prático desse item aqui. Imagine 2 quadros. O primeiro, você tem o quê? A nação de Judá em colapso total. Toda a estrutura política e religiosa faliu. Esse é o primeiro quadro pintado na sua frente. Judá destruído, sombras, ruínas, poeira, dor e choro e lamento, escombros, miséria, em toda a expressão da palavra. Esse é o primeiro quadro. O segundo quadro, qual é? O segundo quadro é que você tem que olhar e entender que Deus não falha. Ele sempre será fiel aos seus princípios. O seu caráter é imutável. E o que significa isso aqui para nós na prática? É a mesma coisa dos itens anteriores. A misericórdia com o pecador que se arrepende faz parte do caráter de Deus. Quando eu estou na prova, na dor e na luta e no sofrimento, eu entendo que grande é a tua fidelidade. Deus é fiel, Ele é justo, por isso Ele está provando quem saiu do propósito, não é? Então, mas Ele não falha, Ele é soberano. A misericórdia com o pecador que se arrepende faz parte do caráter de Deus. Não entenda Deus como um carrasco, uma pessoa que só está esperando você dar o primeiro vacilo para acabar com você. Não, isso não é visão equilibrada e verdadeira sobre Deus. Ele é juízo, que Ele é verdade que Ele é juízo. Ele é fogo consumidor. Isso são manifestações de Deus de acordo com a situação. Mas Ele é um Deus amoroso, que compreende a nossa dor, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, quando nós nos humilhamos diante dEle. O salmista do Salmo 103, ele também fala, Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades, porque assim como o céu dista da terra e o oriente do ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Deus não está com um olhar sobre nós para nos destruir, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos trazer para perto, Ele quer interagir conosco e nos fazer viver a intensidade e a profundidade e a largura dessa comunhão maravilhosa que os filhos têm com o Pai, como membros de uma família espiritual. Bênção de Deus. E agora o terceiro item, findando aqui, essa é a aplicação. No meio do sofrimento, misericórdia. Deus é misericórdia. Vamos para o final. O terceiro tópico da lição, a minha porção é o Senhor.
Então nós temos aqui um princípio em foco. Que princípio é esse? Quando o sofrimento é acolhido com fé, ele produz crescimento, maturidade. Isso aqui é muito importante. O sofrimento que nós passamos, seja ele decorrente de fruto da nossa obediência, ou circunstâncias que a vida a todos impõe e bateu a nossa porta, quando essa turbulência, essa dor, essa perda, esse sofrimento bate a nossa porta, quando nós vivemos isso, enfrentamos o sofrimento com o exercício da fé num Deus amoroso, presente, que não é apenas um ser que destrói, quando nós encaramos dessa forma, esse sofrimento produz em nós o quê? Crescimento e maturidade. Não resta dúvida disso. Sofrimento, às vezes, é um deserto que a gente atravessa, que nos permitirá colocar os pés na terra prometida. E creia comigo, meu irmão, minha irmã, não existe terra prometida sem deserto. Então, enfrente os seus desertos, porque o Deus, que é maior do que o deserto e a terra, e maior do que você e do que eu, de que todos nós reunidos, ele tem a garantia de que ele vai te abençoar no tempo certo e da forma certa. Ok? Então vamos aqui. O item 1. O Senhor é a minha porção. Minha porção é o Senhor. Tá? O fundamento da declaração de Jeremias é Números 18, 20. Por quê? Qual é o fundamento que diz aqui? Olha, imagine que Jeremias está olhando. Jeremias, ele era de uma classe sacerdotal, família, não é? E ele é chamado por Deus para exercer o ministério profético. Isso foi uma mudança que Deus fez na vida dele, tá? Então ele viveu momentos bons de ter tudo na vida dele, comida, vestimenta, tudo bem, né? Aqui você tem que imaginar Jeremias olhando para Jerusalém como um montouro, ou monturo de pedras e ruínas. Destruição na expressão maior da palavra, né? E aqui ele está olhando, e quando ele olha essa cena, não tem água, não tem comida, não tem roupa, não tem quase nada. Ele olha para isso tudo e diz assim, olha, a minha porção é o Senhor. A porção deles era o Senhor. O que é que isso aqui tem a ver, né? O fundamento disso aqui é que os levitas, os sacerdotes, o povo, aqueles que faziam parte do santuário, que dirigiam o culto ao Senhor, não é? Eles não receberam, que era da tribo de Levi, eles não receberam porção de terra na distribuição da terra prometida. A única tribo que não recebeu nenhuma herança foi a tribo de Levi. Por quê? Porque a sua herança era o Senhor. Isso é um princípio que Deus criou. Então eles se dedicavam ao trabalho sacerdotal, ao trabalho do santuário, não é? Dedicavam-se exclusivamente àquilo, e eles comiam, bebiam e vestiam daquilo que as outras tribos traziam ao santuário. Isso é um princípio, não é? Sobre sustento pastoral, por exemplo, hoje. O líder religioso, né? O padre, o bispo, o cardeal, o pastor, que dedica-se exclusivamente à sua vocação pastoral, ele deve ser mantido pela igreja, pela instituição que ele serve. Não precisa ter doutorado para entender a lógica de uma situação dessa, né? Porque esse líder religioso, ele é um ser humano. Ele come, ele bebe, ele veste. No caso, os padres não, mas os pastores têm esposa, têm filhos, né? Pagam IPTU e outras coisas, né? É preciso ter sustento para viver e se dedicar exclusivamente ao trabalho do ministério. Esse é o princípio lá
do Antigo Testamento. E aqui, Jeremias ele está usando essa expressão para dizer que tinha tudo acabado, não tinha mais nada. Que tipo de donativo as tribos iam trazer para as famílias iam trazer para lá? Não tinha nada, a nação foi saqueada, caos para onde se olhava. E nesse contexto, Jeremias diz assim, olha, a minha porção é o Senhor. Em meio aos escombros de Jerusalém, Jeremias sustenta que não precisava de bens, de garantias. Ele dizia, Deus é suficiente para mim. Isso é uma lição espiritual muito grande, de nós sabermos enfrentar turbulências dependendo de Deus. Dependendo de Deus. Exercendo a fé para que a provação que está diante de nós, a fome, a dor, a falta de quase tudo ou de tudo, é um momento passageiro. A gente exercer a fé, correr atrás, buscar a bênção de Deus para que Ele venha nos dar força para que esse quadro seja mudado e a gente consiga retornar à normalidade. Esse é o sentido aqui. Agora, eu quero colocar para os irmãos aqui a questão do Salmo 23, primeiro, porque ele joga luz, bastante luz, para a gente entender essa questão da minha porção é o Senhor. Veja bem, o que diz o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É o que nós temos nas nossas Bíblias traduzidas em língua portuguesa. Mas quando você observa o Salmo 23 no seu original, a sua compreensão ela é um pouco assim ampliada. Essa palavra nada que nós temos nas nossas Bíblias, ela não é exatamente isso que diz o original, digamos assim. Não é? O sentido do Salmo 23 é o seguinte, por quê? Estou lhe falando isso. As pessoas que lêem o Salmo 23, elas têm um entendimento assim errôneo, bastante errôneo do sentido do Salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E as pessoas imaginam o quê? Esse nada me faltará é o quê? É feijão, é arroz, é farinha, é carne, é peixe, é casa, é carro, é roupa de marca, entendeu? É tudo aquilo que está no campo material, que nos traz bem-estar, prazer e alegria. Geralmente é isso que as pessoas imaginam. E o Salmo 23 não está tratando de absolutamente nada disso. Não está se dizendo aqui que Deus não é poderoso e que não está nos planos dele nos abençoar na vida material, nos fazer prosperar. Não, não é isso que está se dizendo. Deus é poderoso e nos abençoa, a gente trabalha, a gente estuda, a gente se esforça e a graça dele sobre nós, ele abre a porta, a gente entra por ela e ele nos abençoa e é maravilhoso a gente ter sonhos, né, de ter um bom carro, uma boa casa, morar bem e conquistar as coisas, isso é uma coisa natural. Prosperidade, riqueza, bem-estar não são contraditórios com a fé, nunca foram. A não ser quando tudo isso vira um Deus na nossa vida, aí é problema. É o problema. Porque o dinheiro mesmo, a riqueza, os bens materiais não são um problema. O problema é o amor a isso num nível que substitui. A gente passa a ter aquilo como um Deus. Esse é o problema. Tá? Então as pessoas que lêem o Salmo 23 imaginam isso, mas não é nada disso que o texto está dizendo, não. Quando você continua lendo o Salmo 23, você percebe o sentido do Salmo. O ideal seria a gente entender assim, olha, o Senhor é o meu pastor, não faltará, não faltará. Aí vem uma pergunta, o que é que não vai faltar? Arroz, feijão, os itens todos que eu já falei aqui? Não. Quem não vai faltar aí, não é o que não vai faltar, é quem não vai faltar. Quem não vai faltar é o Senhor, o pastor, o supremo pastor.
É Ele que não vai faltar. Está entendendo? A prova disso que o Salmo continua: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Tudo é o pastor que faz, o supremo pastor. Ainda tem mais um detalhe: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Olha só a senha aqui, ó. Tu estás comigo. Então, o que é que não vai nos faltar, na verdade? É o Senhor. Esse era o sentido que Jeremias queria dizer quando ele disse: a minha porção é o Senhor. Querendo passar a seguinte ideia: se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Se Ele está comigo, eu estou exercendo a fé nele, se Ele é fiel mesmo e eu estou servindo a Ele, Ele vai mudar esse quadro, porque Ele não vai me faltar. Eu estou com fome, eu estou sem dinheiro, eu estou sem isso, eu estou sem aquilo, mas Ele está comigo, entendeu? E Ele não vai permitir que eu pereça. A sua presença comigo vale muito mais do que a minha conta bancária. Não que a conta bancária não seja importante. Não vamos confundir as coisas. Estamos fazendo aqui comparações e substituições. Então, esse é o sentido, irmãos, da minha porção é o Senhor. Faça isso com seus alunos. Item de número 2. Bom é o Senhor para quem espera. Olha só, os verbos esperar, o texto é esse aqui, ó. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Então tem dois verbos aqui, olha. Esperar e buscar se entrelaçam aqui. Buscar não é apenas orar, é desejar conhecimento maior sobre Deus, mesmo em meio ao sofrimento. Olha que coisa interessante aqui, não é? Aqui se explora o fato de que quem está em provação, no sofrimento e na dor, busca o Senhor. E para esses que tomam essas atitudes, bom é o Senhor para essas pessoas. Bom no sentido, entendeu? De que eles buscando ao Senhor, Deus vai proporcionando a bênção, inclusive no meio de todo esse sofrimento. Então o sofrimento aqui, ele vai trazer ensinamentos. Quando nós encaramos com a nossa mente e a nossa lembrança espiritual. Você quer ver um fato bíblico que joga bastante luz sobre isso aqui? Também não está na revista, mas eu estou acrescentando aqui para um entendimento maior, para focar bem. É a experiência de Jó. A experiência de Jó joga luz sobre este princípio espiritual que nós estamos debatendo aqui. Está entendendo? Que princípio é esse? É de buscar o Senhor, que não é orar apenas. A gente imagina que buscar o Senhor é orar, não. Buscar o Senhor é mais do que isso, é desejar conhecimento acerca dele. E esse conhecimento, o maior conhecimento, irmãos, acerca de Deus, a gente não busca lendo, não alcança lendo livros sobre Deus. Tem muita gente que tem muito conhecimento sobre Deus, mas não conhece a Deus. É até ateu. Bom, imagina a contradição. Um ateu que tem bastante conhecimento sobre Deus. Isso é um grande perigo para o cristão na igreja, né? Pessoas que acham que ter conhecimento sobre Deus resolve o problema. É interessante. Academicamente falando, né? Conhecimento não faz mal para ninguém. Mas neste caso aqui, apenas informações a respeito de Deus também não abençoa ninguém. Não funciona para nada. Isso e nada é a mesma coisa. Qual é o conhecimento que funciona? Não é aquele que eu tenho acerca de Deus. É o conhecimento que eu obtenho no meu relacionamento com Ele. Eu o conheço porque vivo com Ele, interajo com Ele, eu converso com Ele, eu falo com Ele e eu ouço a sua voz e eu vivo essa trilha
com Ele essa peregrinação e Ele presente na minha vida em toda a expressão da palavra. E o crente, quanto maior esse relacionamento, essa busca por aquilo que Deus é na vida dele, quanto maior essa busca, mais, entendeu, o conhecimento ele tem a respeito daquilo que Deus é na prática e como é que ele se relaciona com o ser humano. E Jó é um exemplo disso, porque Jó era um crente. Imagina, irmão, Jó era um crente, e ele é um bom crente. Tanto que Deus deu testemunho por ele. Perguntou lá para Lúcifer: você viu meu servo Jó? Vi, pois é, viu como é que ele é um crente fiel, entendeu? Se desvia do mal, é temente. E Jó passou por toda aquela provação que você tem conhecimento, tá entendendo? E aí o que acontece? Jó, ele é sacudido, dor, perda, luto, angústia, sofrimento, em toda a maneira que você possa imaginar. Você conhece a história. Mas o interessante é o testemunho dele depois que ele passou por todo esse processo. Ele diz, olha, ele diz que é Jó 42, né? É que ele fala, entendeu? Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora, depois de todo esse processo aqui, os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Olha que coisa interessante, irmão. Antes eu te conhecia só de ouvir. Eu ouvia muita coisa, eu tinha muitas informações, eu tinha um relacionamento até contigo, mas depois deste processo, agora os meus olhos te veem. Essa expressão de Jó, irmão, os meus olhos te veem, elas são uma expressão que tem uma forte relação com o conhecimento que ele adquiriu, a maturidade e as convicções a respeito daquilo que de fato Deus é e de como é que ele se relaciona com seus filhos. Isso que Jó estava querendo dizer. Simplesmente maravilhoso. É bom suportar o jugo da mocidade, é o terceiro item, e encerrando a lição. Jugo significa responsabilidade, disciplina, prova. Qual é o princípio que está aqui em foco? O que significa sofrer? É bom suportar o jugo da mocidade. O que é isso? Quanto mais cedo se aprende a lidar com os desafios da vida, mais maturidade teremos para lidar com esses desafios e com os futuros. Maturidade, crescimento, né? Crescimento. Tem gente que completa 20 anos, tá entendendo? E vai 21, 22, 23, 30, continua mesmo garotão, a mesma menina, imatura, cabeça oca. A progressão da idade não tem nenhuma repercussão no aprendizado, no enfrentar as dificuldades, aprender com a vida e se adestrar para viver. Nenhuma. Pessoas na igreja com 40 anos de idade, parece um adolescente que canta no coral lá. Entendeu? Ao contrário, também tem aqueles que têm 16, 17 anos, moças com 16, 17 anos, ou rapazes prontos para a vida, guerreiros, determinados, maduros. Isso é uma realidade, né? Então, quanto mais cedo se aprende a lidar com os desafios da vida, mais maturidade teremos para lidar com esses desafios e os desafios futuros. É uma referência ao moldar o caráter. Cedo você investe no relacionamento, na busca, no interesse, nas atitudes, na vida com Deus e com a igreja e com a sociedade, e isso vai te trazer maturação, crescimento, formação de caráter, e você vai ser um grande homem, uma grande mulher, pronto para enfrentar os desafios da vida.
Lição maravilhosa, vai a aplicação pessoal aqui. Os que esperam pacientemente pela sua salvação devem confiar na fidelidade e nas misericórdias do Senhor. Foi um prazer estar com você. Não esqueça de deixar aquele like que abençoa o trabalho que nós estamos fazendo. Diga de que cidade você está assistindo nossos vídeos, não é? E que Deus te abençoe. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de poder ter partilhado a Tua palavra. Recebe a nossa gratidão por tudo, que neste próximo domingo Teus filhos possam exercer essa nobre missão de expor a Tua palavra e enriquecer a vida de muitos que têm sede e que precisam de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, receba um carinhoso abraço do seu irmão em Cristo, Ed S., da Assembleia de Deus da Estrada Nova, em Belém do Pará. Nós estamos aí prontos para ministrar na sua igreja conferência de escola dominical, pregações em congressos, confraternizações, festividades das mais diversas. Deus te abençoe e que o Senhor nunca te falte.